Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidada a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Sabe aquelas pessoas que você olha e pensa, nossa, quando eu crescer, eu quero ser exatamente igual. E com ela, foi exatamente isso. Eu lembro que a primeira vez que eu a escutei, um dos meus pensamentos que vieram à cabeça foi, nossa, que voz, quanto conteúdo essa mulher tem. E eu não parei por aí. Eu fiz a minha lição de casa e me debrucei nos seus livros. Afinal, são mais de 13 publicados. Suas contribuições vão para além da fonoaudiologia. Elas estão nos bastidores de uma das maiores emissoras do país e dentro das companhias, mostrando que a comunicação não é só mais um diferencial competitivo, e sim uma skill essencial para o funcionamento de qualquer relacionamento. Pode chegar junto. Leni Quirilos. Que lindo, gente. Obrigada. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria participar e espero que seja uma conversa boa aqui com nós três. Tenho certeza que sim. A honra é toda nossa, Leni. Muito obrigada pela sua presença. E eu me arrisco a dizer que você é uma das profissionais mais generosas que eu conheço. Isso porque são inúmeras contribuições, não só para minha carreira, como para a carreira de inúmeros profissionais. E eu quero começar contando uma história que a Leni nem me conhecia, mas eu consegui o contato dela e eu mandei uma mensagem falando: Oi, Leni, tudo bem? Eu sou a Mirna, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e eu estou com muitas dúvidas em relação à minha carreira. Você topa bater um papo comigo? Ela não hesitou. E imediatamente ela falou, claro, querida, quando você pode? E aí marcamos. E aí, não bastasse isso, estávamos na conversa de Zoom. Falei, você se importaria se eu gravasse para reescutar depois? Ela, com certeza. E adivinha, sem me cobrar R$1, sem me conhecer, sem saber quem eu era. Então, isso eu não poderia deixar de mencionar aqui. Ai, Mirna. E me conta uma coisa, como é que começou a sua carreira como fonoaudióloga e como é que você veio parar na comunicação? Porque a gente imagina que hoje isso é uma habilidade muito mais recorrente no que diz respeito a estar sendo mais falada. Sim. E quando você começou, não era tanto. A gente sabia que tinham jornalistas que faziam isso e tudo mais. Como é que você foi migrando a sua carreira para esse lugar? Bom, Mirna, quando eu entrei na faculdade, o meu foco era totalmente na parte clínica, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito objetiva, sabe, com as coisas. Eu sempre gostei de coisas mais racionais, mais terra, né? Mais pé no chão. E logo que eu comecei a fazer a faculdade de fonoaudiologia, eu me encantei com a área de voz e com a audiologia. Eram as duas áreas que, como você bem sabe, né, Mirna, são áreas mais objetivas. Eu sempre admirei demais o povo que gostava da área de linguagem, que se dedicava a fazer as terapias longas, muitas vezes com crianças e etc. Também, logo de cara, eu gostava muito mais de lidar com adultos do que com crianças. E aí eu comecei a atuar nessas duas áreas, sempre pensei em me aprofundar, em fazer pós-graduação, em me especializar, e eu tinha essa vontade dupla quando acabou a faculdade, voz ou audiologia. Resolvi jogar para o universo, gente. E aí eu prestei especialização na Unifesp, na área de voz, e na Santa Casa, na área de audiologia. E eu pensei, onde eu entrar, eu vou fazer. E eu passei nas duas. Aí eu fiquei com um problema por mais um tempo e resolvi cursar as duas especializações. Então, eu fiz voz e fiz audiologia. Gostei demais, só que muito rapidamente eu entendi que eram áreas onde eu teria que me dedicar muito para fazer a diferença, para poder me aprofundar efetivamente. E aí, quando eu fui para o mestrado, falei, não, vou fazer aqui uma escolha. E aí eu fui para a área de voz. Adorei a área de voz, comecei a trabalhar com isso, tive orientadores muito inspiradores, Dr. Paulo Pontes, médico otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, doutora Mara Belal, fonoaudióloga super querida, e me encantei cada vez mais. Muito rapidamente, eu comecei a ter vários pacientes que eram casos de voz. E dentre esses, eu tinha pessoas que vinham, melhoravam o padrão de voz e me falavam ou me traziam a seguinte demanda:
puxa, Leni, tô bem contente, minha voz tá ótima, tô bem satisfeito. Só que assim, você sabe, né? Eu dou palestras, eu dou aulas, eu trabalho na televisão e eu quero melhorar ainda mais a minha comunicação. Você pode me ajudar? Gente, eu nunca fui de negar desafio na minha vida, tá? Então eu olhava assim para aquilo e fazia a cara que eu estava entendendo tudo sobre aquele tema e falava assim: claro, vamos cuidar da sua comunicação. E foi uma demanda que começou a crescer muito. Nesse período, eu passei também a receber jornalistas no consultório e eram jornalistas que tinham problemas de voz. Porque lá atrás não era habitual a pessoa ir buscar fazer o trabalho de fono com a intenção de se habilitarem para a comunicação. Era muito, não é, Mirna, o conceito da reabilitação. Tipo assim, tinha uma condição, perdi essa condição, estou vindo buscar ajuda aqui para me reabilitar. E aí eram jornalistas que tinham, então, problemas no início, eles conseguiam lidar bem. Eu já me encantei logo de cara com o perfil dos pacientes jornalistas na época, porque eram pessoas extremamente curiosas, que queriam saber o porquê de tudo. Eu brincava que parecia, quando meu filho tinha 3, 4 anos de idade, que tudo que eu falava para ele fazer, ele falava, por quê? Por quê? E o jornalista é assim. Então, me encantaram com essa questão da curiosidade. Para mim, era um desafio constante, porque não bastava eu orientar. Eu tinha que dizer por que eu estava propondo aquilo, o que aquela técnica ou aquele exercício ia impactar na vida dele, por que ele deveria fazer. Então, isso me estimulou muito também a me aprofundar e a buscar um discurso que fosse convincente. Junto com a característica aí da curiosidade, também são pessoas normalmente muito justas, porque eles aprendem lá desde a faculdade que eles têm que ouvir os dois lados, eles têm que colocar o peso das duas condições. Comecei a perceber que aquilo poderia ser muito útil para mim, aquela maneira de ser, aquele modelo, né? Quando eu tivesse que lidar, por exemplo, para orientar pessoas que tinham que conviver com confrontos, com eventuais conflitos. Porque aí a gente passa a entender que existe mais de um lado, que cada lado tem suas razões e que vale a pena a gente escutar ativamente para entender e para considerar o ponto de vista do outro. Comecei a atender, alguns desses jornalistas ficaram bem, me pediram para dar essa continuidade, e eu me lembro que o primeiro deles mexeu muito comigo, porque eu não tinha, assim, a mínima familiaridade com esse mundo. O mundo da televisão é um mundo muito fechado, a gente não tem acesso fácil. É diferente, por exemplo, né, Cris, de você atender um professor. Todo mundo sabe o que é alguém dando uma aula, qualquer um de nós já teve a experiência de assistirmos aulas, então é tranquilo. Você vai atender um ator, beleza, você vai lá no teatro, assiste ele se apresentando, tranquilo. Televisão é um mundo mais fechado. E eu me lembro que esse primeiro jornalista, ele tinha um pólipo na corda vocal, que é uma lesão benigna. Ele tinha já indicação cirúrgica. O pólipo é uma lesão que a fonoterapia melhora a condição vocal, mas a lesão continua lá. E ele estava já com a indicação cirúrgica, mas ele tinha acabado de entrar numa emissora de televisão. E aí ele com receio ainda, naquela época a cirurgia de laringe não era assim tão segura, não era qualquer profissional que operava e que operava bem. E aí ele falou para o otorrino na época que ele preferia aguardar, ver como ele ia se ajustar para depois pensar, porque fazia muito pouco tempo que ele estava na TV. Ele veio, eu comecei a fazer o atendimento dele e descobri uma terceira característica do jornalista de televisão especialmente. Eles são muito dedicados naquilo que eles fazem. Até porque, gente, diferente de outras áreas de atuação na TV, como, por exemplo, um apresentador de programa de entretenimento, a estrela no jornalismo é a notícia. Não é a pessoa. Então, quando uma pessoa está tendo alguma condição que pode impactar, que pode atrapalhar na transmissão da mensagem, ela simplesmente é substituída por outra que vai ficar no lugar dela até ela se recuperar e depois ela volta. Então, eles tinham muito essa coisa de, não, peraí, eu tenho que manter o meu espaço, então eu tenho que me cuidar. Para vocês terem uma ideia, estatisticamente, teve uma época que eu fiz um levantamento junto a jornalistas de televisão, de rádio e de impresso.
E do ponto de vista, agora, Mirna, falando mais da questão da saúde vocal, o profissional de televisão é o que mais se cuida. A incidência de fumo, de álcool, é muito baixa nesse grupo, muito maior nos jornalistas do impresso, né? Tem até aquela imagem caricata do cara fechando lá o jornal do dia, fumando um cigarro atrás do outro. É bastante comum esse estereótipo, não é? E é uma pessoa que normalmente se cuida. Então, a televisão a gente sabe que engorda a pessoa. Então, são jornalistas que normalmente fazem atividade física, têm um cuidado maior com a alimentação. E nessa linha, eles queriam melhorar o padrão de fala rapidamente. Então, era uma coisa assim, eu propunha, Cris, igual a você, tá? Pelo que você me contou nos bastidores, eu propunha fazer exercício 3 vezes ao dia. E ele me ligava às vezes e falava assim, Leni, olha, na 8ª vez que eu estou fazendo exercício hoje, eu estou percebendo tal coisa. Eu falava, uau, não estava acostumada. Estava fazendo bem acima da média. E aí, rapidamente, ele melhorou. O pólipo diminuiu de tamanho, não foi reabsorvido, porque não reabsorve mesmo com fonoterapia. E aí ele virou para mim, Mirna, e falou algo mais ou menos assim. Puxa, Leni, estou bem contente já com a minha voz. Hoje, realmente, eu nem operaria, mesmo que eu tivesse tempo, disposição, eu não operaria, porque para mim está ótimo, não sinto mais esforço para falar, está tudo sob controle, a voz está bacana, na minha opinião. Agora, você sabe, né? Lá na TV, eu tenho muitos desafios. Quando eu gravo off, ainda vai, mas quando é passagem, nem sempre sai tão legal. E se é link, então, pior ainda. Gente, eu olhei para a cara dele, procurei a legenda embaixo, né, para ver se eu conseguia descobrir. Tecla SAP. A tecla SAP, o que era aquilo. E na hora eu fiz a cara mais inteligente que eu pude e falei algo do tipo: claro, não, tranquilo, pode contar comigo, vamos trabalhar. E ele saiu por uma porta, eu saí pela outra e fui para a Bireme, para a biblioteca da Unifesp, onde eu estudava na época. Eu fazia a pós-graduação nessa época. E aí fui na Bireme, fui pesquisar, e lá não tinha nada sobre o trabalho de fonoaudiólogos com jornalistas. Falei, claro, Leni Quirilos, isso é celeiro da PUC. Unifesp é uma faculdade médica, é uma faculdade mais voltada para a clínica. Vou na biblioteca da PUC. Fui lá e na PUC eu descobri algumas coisas sobre o trabalho com cantores e com atores. Com jornalistas também não tinha muita coisa, não. Mas como lá é uma faculdade, uma universidade que tinha, inclusive, o curso de jornalismo, eu fui pesquisar no que existia no jornalismo. E comecei a olhar e tudo mais. Vi algumas definições, algumas coisas, mas eu não estava ainda muito segura e nem muito satisfeita. E aí me deu um clique, eu falei, gente, espera aí. Se eu estou atendendo um ator, eu vou ao teatro vê-lo atuando. Se eu estou atendendo um palestrante, eu vou assistir a uma palestra para vê-lo atuando. Peraí, eu tenho que ir na televisão. Isso foi uma sexta-feira. Eu tinha atendido ele nesse dia, foi uma quarta. Eu fui para a Unifesp na própria quarta, quinta não tive como, na sexta fui para a PUC e de lá me deu esse estalo, eu liguei para ele, na sexta à tarde. E eu falei, olha só, querido, nós vamos começar o teu atendimento agora mais voltado para essa área mais ampla. E eu estou pensando aqui, um bom começo é eu te observar atuando. Podemos combinar de eu ir até a TV? Era uma outra emissora de TV, era a TV Cultura, inclusive. E aí foi lindo, porque ele virou para mim e falou, claro, Leni, não, fica tranquila, pode ser na segunda de manhã, eu tenho uma marcação importante na segunda de manhã e eu posso pedir para o motorista da TV te buscar. Falei, nossa, que chique. Gente, incrível. Nunca tinha visto isso, né? Achei o máximo e combinamos. E eu lá ajeitei minha agenda, porque eu não tinha disponibilidade na segunda, mas entendi que era uma prioridade. E lá fui eu. Fui com ele, cheguei na redação, comecei a olhar tudo que eu pude olhar, comecei a falar com as pessoas que tinham lá para saber sobre as coisas. E aí, num determinado momento, ele virou para mim e falou, Leni, bora, vamos lá? Tá tendo uma rebelião de menores na FEBEM e você vai lá comigo então, porque a gente vai entrar ao vivo de lá. Eu falei, uau, ao vivo não, ele ia gravar uma matéria de lá. Tá bom, fomos para a FEBEM. Ele, o motorista, o cinegrafista e eu.
no carro lá da TV. Fomos lá, quando nós chegamos lá, gente, tava uma correria, menino para lá e para cá, mães chorando, sem saber como é que estavam os filhos e tudo mais, as autoridades. Eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, o negócio é animado. Esse negócio de trabalhar com jornalista é muito animado. E aí, num determinado momento, eu percebi que ele estava anotando algumas coisas, ele virou e falou assim, Leni, bora lá, vou gravar a passagem. Falei, yes! Entendi. Eu vou entender o que é passagem. Eu vou descobrir o que é passagem. Pois é. Então, e a passagem é aquele momento onde o jornalista fala de maneira improvisada no ambiente onde está acontecendo a notícia. E isso, gente, é fruto de uma fala onde ele memoriza algumas coisas, improvisa outras e aparece a imagem dele nessa circunstância. Então, eu fiquei fascinada porque eu falei, olha só, é postura, é corpo, é tom da voz, é escolha das palavras, que desafio legal. Terminamos, voltamos para a emissora, ele se sentou lá diante da máquina de escrever elétrica, tá? Que ainda não era computador, ficou lá datilografando, como se dizia, terminou, ele deu para um editor de texto, o editor de texto olhou, propôs alguns ajustes, devolveu para ele, ele virou para mim e falou, Leni, bora, vamos gravar o off? Falei, yes, tique 2, né? O off é o momento da reportagem onde a gente ouve a voz do repórter previamente gravada e olhamos as imagens que o editor de imagens coloca. Me chamou muita atenção porque essa parte é fruto de uma outra coisa, que é leitura. Uhum. Então, ele parte de um texto escrito e ele vai fazer a leitura numa cabine de gravação, que é uma cabine fechada com abafamento de som e tudo mais, ou seja, um ambiente asséptico, neutro, onde ele tem que falar. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha como é desafiador o trabalho do jornalista. Porque ele vai compor uma reportagem com duas partes distintas, frutos de momentos diferentes e frutos de formas diferentes de comunicação. E quando vai para o ar, aquilo precisa parecer uma coisa uniforme, como se ele estivesse conversando com as pessoas. Me encantei a partir disso. Só ficou faltando o lance do link, né, Cris? E aí eu, com a maior cara de pau, porque ele falou que já estava tudo certo, então acabou o dia, ok, vamos embora. E eu, com a maior cara de pau, viro para ele e falo assim, ah, que interessante, hoje não tem link? E aí ele virou para mim e falou assim, Leni, pelo amor de Deus, um dia pesado como esse, se eu tivesse que entrar ao vivo, eu não ia dar conta. Fechou. Uau! Descobri que o link era a entrada ao vivo. Então, eu fiquei absolutamente fascinada. E na sequência, gente, eu falei assim, bom, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu vou estudar, eu vou pesquisar. E assim, o universo conspira, né? E eu descobri uma outra característica também do jornalista na época, que é o seguinte, eles são muito fofoqueiros. Muito. Então, passou um pouquinho de tempo, eu já tinha um bando de jornalistas no consultório. Porque um falava para o outro, que falava para o outro, que indicava para o outro. E chegou um momento, eu tinha grupos de jornalistas e tinha jornalistas que eu atendia individualmente. Gradativamente, foram chegando mais jornalistas que não tinham problemas de voz. Jornalistas que perceberam que, puxa, esse negócio de comunicação aí faz diferença. Eu vou investir nisso. E a gente começou, inclusive, a atrair a atenção de diretores de redações, de TVs e tudo mais. Eu sei que passou um tempo, eu já estava conhecida na área pelos profissionais e eu já recebia ligações assim, de diretores que me falavam, puxa, Leni, a gente está aqui com uma vaga, a gente quer contratar um jornalista, você indica alguém que passou por você, que está numa condição legal de comunicação? Falei, puxa, que legal, a coisa está indo. Até que, num belo momento, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da emissora de televisão, de uma outra emissora de televisão. Fiquei muito feliz, passei por um processo seletivo e aí eu tive realmente a dimensão do que era atuar como um jornalista de televisão. Por mais que eu conhecesse, por mais que eles me contassem, a experiência da gente estar lá no dia a dia, junto deles, dentro da emissora, é algo assim muito impactante, muito interessante. E aí eu comecei a me interessar. Rapidamente, eu passei a ter uma segunda demanda, pessoal, que era a seguinte.
Às vezes ia um sujeito dar uma entrevista lá num programa na TV e o diretor do programa me chamava e falava assim: Leni, a gente vai receber hoje um economista aqui, o cara vai dar uma entrevista de 1 hora. Ele é ótimo, é um cara de crachá alto pra caramba, mas fala mal pra caramba. Você pode dar uma força? E eu comecei nessas de dar uma força, Mirna, e o que acabou acontecendo? As empresas se percebiam melhor representadas quando ia um porta-voz que sabia se colocar, que sabia falar melhor. E eu comecei a ter a minha segunda demanda mais impactante, que foi o que eu chamo de atender ao outro lado da entrevista, ou melhor, a outra ponta da entrevista. Então, o jornalista e o porta-voz, que é a pessoa de destaque na sua área de atuação, que costuma ser chamado para dar entrevistas, para fazer apresentações em público, para conduzir reuniões e etc. E aquilo sedimentou a base do que eu faço bastante até hoje, que são os 2 pilares, comunicação e liderança. Leni, é incrível te ouvir e te ver. Né? Não é? Porque quando você fala sobre comunicação, é incrível, assim, né? Eu estava aqui cativado ouvindo ela contar. Ah, que bom. Eu gosto muito, Cris, do que eu faço. Não, eu tenho incrível. uma paixão enorme aí pelo tema. Eu estava então... aqui só lembrando todas as coisas que você fala. Nossa, ela está gabaritando tudo. E, Leni, na história... acho que queria ouvir um pouco assim dos desafios, né? Porque hoje, quando você fala sobre comunicação, sobre posicionamento, acesso à informação, ela é muito diferente, bem distante do que a gente tinha anos atrás. Até mesmo porque o empreendedorismo, o digital, estar à frente dos negócios foram movimentos que vêm acontecendo de uma forma muito acelerada ali, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Sim. E você trouxe um elemento importante. Quando você se deparou com uma oportunidade, falou, ok, vou atrás da informação. E aí você não encontrou. E eu achei brilhante, inclusive, né, Mirna? Para os empreendedores que nos escutam aqui. Pois é. Geralmente a gente usa desculpas para muitas coisas, mas o exemplo que você deu é: se eu não achei a informação, se ninguém a produziu, deixa eu ir atrás dela de outra forma. Pois é. E você sabe, Cris, eu tenho formação científica, né, acadêmica, eu fiz especializações, como eu comentei, fiz mestrado, fiz doutorado. E na época que eu estava nesse grande desafio, eu tinha várias pessoas que eu orientava, trabalhos científicos e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu sou uma mulher baseada na ciência. Eu sou São Tomé pra caramba, eu quero poder provar para considerar que aquilo é válido, é interessante. E aí eu estimulei as pessoas com quem eu tinha contato, alunos de pós-graduação, alunos de graduação com seus TCCs da vida, a estudarem isso. Interessante. Porque eu falei, não existe esse conhecimento consolidado, nós vamos criar. E aí entendo bem o que você traz, sabe, Cris? Porque é assim, claro, tem muita gente que adora arranjar uma desculpa, né? Então, poderia ser suficiente na hora eu olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Nunca trabalhei com isso na minha vida, como assim? E ao contrário, eu falei, não, ao invés de arranjar uma desculpa, eu vou arranjar um jeito de fazer. Eu vou dar um jeito de fazer. E entendi que eu teria que ser muito proativa. É muito bom, a Mirna sabe bem disso, né, Mirna? Quando a gente tem modelos ou quando a gente tem referências que a gente pode seguir. É maravilhoso. Eu não tinha muito. Na área do telejornalismo, eu não tinha. A gente tem a Glorinha Boint-Miller, maravilhosa, que fazia um trabalho há anos sobre o tema. Tinham poucas publicações voltadas para esse trabalho. E era uma coisa assim que a Glorinha sempre fez e fez muito bem, muito baseada na intuição dela, na forma maravilhosa que ela tem de ver a comunicação, de lidar com isso, né, com esse processo. Então, eu tive que desbravar. E entendo que essa é uma característica muito importante para quem quer empreender. Porque é a sacada até de você chegar num nicho que ainda não havia sido explorado de uma forma interessante pela nossa profissão na época, não é? Perfeito. E eu fiquei muito feliz porque, assim, ao ir atrás desse conhecimento, a buscar desenvolver, consolidar as bases do meu fazer, né, daquilo que eu faria, eu trouxe vários elementos da minha área de atuação. Então, as pessoas que me inspiravam na época, para me ajudarem nesse processo, para terem um olhar mais experiente sobre isso. Então,
a Mara Belal, a Leslie Piccolotto, a Zelita, que tinha atuado comigo já desde a Unifesp, tinha sido minha professora. Então, assim, profissionais em quem eu me espelhava e que, peraí, eu acredito que esse pessoal pode me ajudar a consolidar melhor esse saber, esse conhecimento. E, paralelamente, eu comecei a entender que eu deveria contagiar as pessoas ao meu redor para darem atenção a isso. Era uma época em que a única emissora de TV que tinha fonoaudiólogo era onde eu atuava. E aí foi muito curioso, porque a gente começou a fazer tanto barulho que depois de um tempo, nas emissoras afiliadas de onde eu atuo, nós tínhamos, na época, cerca de 8, 10 fonoaudiólogos, a gente chegou a 38. Caramba. Muito rapidamente. Numas de eu estar em contato com os diretores das afiliadas, de eu chegar e falar, olha, pessoal, comunicação é muito importante. Se você apoiar o seu repórter para que ele se desenvolva bem, você vai emplacar mais matérias no Jornal da Rede, você vai ter mais pessoas interessadas, vai aumentar a audiência. Então, todo um trabalho de formiguinha nessa linha. E aí, muito rapidamente também, eu passei a ser chamada para atuar em outras emissoras. E aí eu não poderia, porque eu tinha lá um contrato de exclusividade, não poderia atuar em outra emissora. O que eu fiz? Primeira emissora que me chamou, eu fui conversar, me ligaram. Ao invés de falar, não posso, não vou, não se dá conta, eu falei, não, eu vou. Marquei um horário, fui. Cheguei lá e eu disse, olha, eu estou muito satisfeita onde eu estou, adoro o trabalho que eu estou desenvolvendo lá, e entendo que é muito bacana a tua iniciativa de colocar um fonoaudiólogo aqui. Posso te indicar uma colega que eu sei que está se desenvolvendo bem nessa área? Aconteceu isso numa emissora de televisão. Passou um bocadinho, uma outra emissora me procurou também, fiz igual, fui lá, conversei, sugeri, indiquei uma outra colega e a coisa foi se disseminando. Hoje, nós temos fonoaudiólogos em várias emissoras de televisão, em várias emissoras. E se lá atrás era uma coisa, Cris, às vezes o próprio jornalista falava assim para mim, Leni, não conta para ninguém que eu estou vindo. Por quê? Porque era muito associado ao tenho um problema. Né? E à medida, então era assim, claro, a gente super ética, né, na maneira de atuar, eu falo, claro, não vou falar para ninguém que eu estou te atendendo, até que um dia, gente, vejam como é curioso, me liga um diretor, eu lá na TV, e me fala assim, oi Leni, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, sou diretor na emissora X, e olha só, você está atendendo o fulano? Eu estava. Quando ele falou, gente, juro, eu dei uma travada assim, eu falei, meu Deus. E agora, o que eu respondo? O que eu faço? Não sabia. Ele tinha me pedido para eu não falar. E aí eu fiquei meio muda. Ainda bem que o cara foi proativo. Ele virou e falou, eu estou te perguntando isso porque ele está pleiteando uma vaga aqui na emissora e ele colocou no currículo que faz o acompanhamento com você. Eu estou ligando para confirmar. Ufa! Aí eu pensei, então uau, faz. Mas olha que legal, Cris, porque assim, a gente saiu de uma fase, Mirna, onde o jornalista, entre aspas, sentia vergonha de ter que fazer fono na época, porque ele tinha algum tipo de problema. E, ao contrário disso, a gente evoluiu para uma situação onde ele tinha orgulho de falar que no currículo dele existia esse trabalho com fonoaudiólogo, que estava lá desenvolvendo. Para mim, gente, foi uma virada assim, de chave sensacional. Eu falei, esse negócio deu certo. Não, é incrível. Esse negócio deu certo. Esses dias eu mandei para a Mena, antes da gente começar o tratamento com ela, falei, menina, fica orgulhosa de mim, desse vídeo. E eu estava fazendo, Leni, uma chamada para um evento que ia acontecer em Foz, né? Foz do Iguaçu. E aí o pessoal falou, olha, faz o evento, convida o povo e tudo mais. E eu lembro que era mais ou menos uma mensagem assim. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano, estou muito feliz, né, de estar lá. Aí eu mandei para mim e falei, e aí, você acha que deu certo? Melhorou? Porque é legal essa visão do preventivo versus esse aspecto só de corrigir determinado problema. E Leni, uma curiosidade me vem à mente aqui. Eu te ouvindo falar da história das decisões, das escolhas, você sempre foi uma mulher empreendedora. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. E talvez você, na época, não tivesse visibilidade, até porque o termo empreendedor, ele cresceu nos últimos anos, mais recente, né? Sim. Mas é impressionante como você mapeou muito bem o mercado, no sentido de teve a sua intuição,
teve o aproveitar a oportunidade, teve o identificar um gargalo que tinha e falar, aqui eu posso atuar. Uma A carência, ousadia né? de fazer, né? Exato, exato. Isso é muito impressionante. E como mapear isso de alguma forma, porque quando você se posiciona em estar no ambiente do seu potencial cliente, você hoje no tecnologia, startups, que é o meu mundo, a gente fala isso de customer development, né? Só para ficar bonitinho, né? Que é entender bem. E você estava ali olhando para tudo isso, assim. E de onde vem esse DNA? Nossa, Cris. Boa pergunta, meu amigo. Olha, eu sou muito inquieta e eu sou muito curiosa. Eu Legal. tenho uma sede, gente, assim, de aprender, de conhecer. Então, assim, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre olhando, eu estou sempre atenta a escutar o que está acontecendo aí ao meu redor. Legal. E inclusive, eu sinto necessidade de organizar de alguma forma esse conhecimento. Não à toa, né? Aí a redação dos livros todos, porque tem uma hora que eu falo assim, meu Deus, eu estou estudando um monte de coisa, eu estou vendo isso na prática, eu estou aplicando isso na minha vida. Eu validei. Eu tenho que registrar, eu validei. Eu tenho que registrar, eu tenho que organizar na minha cabeça. E eu gosto muito de trocar ideia. Então, todos os meus livros têm pelo menos um coautor, que é a pessoa que eu falo assim, ó, senta aqui do meu lado, vamos discutir essa história, porque isso aqui é muito impactante. E aí, um pouco antes, Cris, você tinha se referido às mudanças, né? Isso, para mim, foi algo que chamou muita atenção. Vocês sabem que eu tenho uma coluna, né, lá na Rádio CBN, toda quinta eu falo sobre comunicação e liderança, e a coluna completou 10 anos agora em fevereiro. Dia 7 de fevereiro de 2024, a gente completou 10 anos da coluna. Fico muito feliz. Lá, para mim, é um baita celeiro, assim, de aprendizado, de desenvolvimento. Por quê? Aqueles caras não me deixam sossegada não, tá, gente? Eles mandam perguntas, os ouvintes mandam perguntas, e as perguntas meio que refletem os anseios, as angústias, as demandas de cada época. Então, depois de uns 3 anos na coluna, eu publiquei o primeiro Comunicação e Liderança, que foi o quê? Foi um apanhado de conversas minhas com o Sardenberg na época, organizadas por temas. E depois de um tempo, quando eu já tinha um material bastante grande, eu falei, gente, vamos fazer o volume 2 agora. E aí, quando eu fui olhar no levantamento, eu falei, nossa, nós vamos completar 10 anos, nós vamos fazer uma edição comemorativa, vamos lançar o volume 2 para comemorar os 10 anos. E foi muito curioso observar como os temas, claro, todos sobre comunicação e liderança, ganharam uma direção diferente. Interessante. Lá atrás, era um foco muito grande na questão da pessoa se colocar, tipo, num palco, da pessoa se colocar representando a empresa onde atuava, se representando e por aí vai. Eu quero só te interromper aqui, Claro. Lene, desculpa, mas até considerando tudo isso, na minha formação no início, eu tive uma dificuldade até de falar que eu trabalhava com comunicação, porque quando você fala fonoaudiólogo, as pessoas elas não associam diretamente a comunicação. Sim. Eles associam a questões, trabalha com criança, trabalha com Isso, idoso. neurológico. Exato. E assim como você, eu sempre soube que eu trabalharia com adultos. Então isso Sei. para mim não era uma dúvida. E assim como você, eu também tinha uma questão de critérios. Eu gosto dessa coisa planilhada. De organizar, Exato. né? E lá no começo, eu fui um pouco contra falar que eu trabalhava com oratória. E olha aqui que interessante que você está trazendo, porque eu sinto que no começo da sua carreira, a comunicação que a gente trabalhava era aquela oratória tradicional. Sim, de sim. como eu vou me colocar de uma forma que pareça que eu sou Exato. super rebuscado. E hoje, quando a gente olha para a comunicação, a gente olha muito da perspectiva de marca pessoal. Sim. Então, Sim. até falando da forma, por exemplo, que eu trabalho, eu também trabalho com as lideranças, mas dentro da empresa, a Uter, por exemplo, a gente faz uma atuação de branding. Então, como é que eu transformo você numa marca? Claro. De ponta a ponta, considerando que eu vou ter um Sim. designer no meu time, um redator no meu time, um RP no meu time, um styling no meu time e eu como fonoaudióloga. Sim. Então, é interessante observar essa diferença em que Sim. você percebe ao longo do tempo, principalmente tendo desbravado tudo isso logo do começo, porque antigamente era isso, era a oratória. Não é a comunicação que a gente vê hoje. Não mesmo, não mesmo. Tanto que nesse segundo volume, a gente tem questões relacionadas à saúde mental, que é um pilar super importante. Fundamental. Eu digo que assim, as pessoas me procuram para que eu as ajude a falarem bem para os outros. E aí elas se surpreendem, porque eu toco muito na tecla de, peraí,
Mas o que você está falando para você mesma? Né? Qual é o seu solilóquio? Qual é o seu diálogo interno? Porque nós sabemos que isso faz toda a diferença. Diversidade é um tema que, nossa, hoje é super impactante. E para eu realmente incluir alguém diverso, eu preciso me comunicar muito bem. Eu tenho que escutar ativamente. Então, realmente, mudaram os tópicos, as questões que a gente costuma abordar de uma forma mais ampla. Houve também, gente, uma mega valorização da simplicidade. Sim. Que era uma coisa que lá atrás era o contrário. Antigamente, eu Quanto sempre mais cito... rebuscado. eu sempre cito o Odorico Paraguaçu, né? O famoso político lá do Bem Amado, do Dias Gomes, que falava difícil pra caramba. Ninguém entendia nada praticamente do que ele falava e todo mundo, admirava, é o cara, não sei das quantas. Hoje, uma pessoa assim não consegue se manter. Não. Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de citar e de mostrar uma foto com o Papa Bento XVI e com o Papa Francisco. E é muito curioso, gente, porque assim, quando você olha qualquer imagem do Papa Bento, é aquela cadeira dourada, toda desenhada, com os anjinhos aqui dos lados, é a roupa absolutamente cheia de detalhes, com aquela como é que chama? Que vem ao redor aqui do pescoço, vermelha, com fio dourado, com bordado, sapatinho vermelho, até brinco com as pessoas, falei, olha lá, ele está usando um sapatinho Prada, vermelho, lindo de morrer. Só que assim, numa imagem que remete à ostentação, que remete à formalidade, ao inacessível, ao distante de mim, que durante um tempo, Cris, foi até enaltecido. Tá? Porque era assim, alguém melhor do que eu. Então, eu vou respeitar, porque um dia eu quero estar lá, talvez. Né? Talvez fosse essa a motivação. E aí, quando a gente vê a imagem do Papa Francisco, olha a mudança, pessoal, que aconteceu. Cadeira limpa, sem grandes coisas, roupa branca, total. Então, assim, numa imagem que remete à simplicidade, à autenticidade, um bom senso tal e um dinamismo tal que fizeram com que a gente, querendo ou não, esse Papa fosse considerado um Papa pop. Um Papa que sabe interagir com diferentes públicos. Essa é uma grande diferença que eu identifico. E a busca por essa simplicidade é uma base muito importante no trabalho que eu faço hoje. A pessoa ser capaz de traduzir temas complexos de uma forma simples. Excelente. E quando eu digo simples, não estou nem me referindo a simplório, claro, não é ser raso. Ao contrário, eu falo que a simplicidade, igual Leonardo da Vinci nos ensinou lá atrás, que ele dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Ou seja, eu tenho que conhecer muito bem sobre o que eu faço para ser capaz de traduzir temas complexos de uma maneira simples. Perfeito. Concordo com isso. Você estava falando sobre essa simplicidade, Leni, e eu trabalho com uma área que é muito técnica, né? Eu falo sobre finanças, sobre contabilidade, sobre impostos. Você não chega num bar, né? Vai bater um papo com alguém sobre como foi o seu cálculo de imposto de renda. Ninguém fala sobre isso, porque não é tema acessível. E no início da minha empresa, da Cirrus, o que eu fiz? Eu estive nos ambientes que os empreendedores frequentavam, de uma forma oculta, obviamente, para poder coletar as informações do que era relevante para eles. Entender, né, o que vai interessar. Por isso que eu gostei do seu... Bora, vou cobrir ao vivo, vamos lá. Bora, que vamos é isso? nessa, não é? E ali, uma das coisas que mais ficou nítido naquele momento e claro para mim é que os grandes profissionais que existiam de contabilidade, ou as grandes casas, não falavam a língua dos empreendedores. Pois é. E aí entra para o mundo tech, que tudo era... Eu brinco que metade é inglês, metade é em português, os termos todos apurados. Sim. Só que o cara, você falava para ele sobre apuração de imposto, regime tributário, não tinha ideia do que você estava falando. A mínima ideia, né, do que era aquilo. E eu lembro que eu escrevi um dos conteúdos que mais deu posicionamento em mídia. Eu falei, vou escrever que eu fiz uma similaridade do que seria um ICMS, substituição tributária, e um jogo de futebol. Que ótimo. E eu falei, pensa no seguinte, como que funciona esse termo técnico? E eu falei, peguei. Então, hoje eu sempre falo com o meu time, gente, sejam simples. A contabilidade, ela precisa ser simples. Mastigável, né? Traduzível para o outro. Só que com profundidade. Claro, com certeza. Então, o uso do dado ele tem que ser relevante, só que você não precisa ser burocrático. Eu brinco que eu tenho o Caio, que é advogado. Desculpa. Imagina. Você usou uma analogia
que tem tudo a ver, porque assim, futebol faz parte da vida de nós todos. E quando você faz isso, você tangibiliza, você traz concretude para a informação. Isso é essencial. Essa habilidade de usar analogias, de contar histórias que possam ilustrar, é essencial. Tem o lance, gente, da autenticidade, que hoje é algo assim, é um ativo muito impactante. Lá atrás, nós tínhamos alguns modelos que as pessoas queriam, eu quero falar desse jeito, eu quero falar assim. E hoje, o que a gente faz? E até, fazendo um parênteses, Mirna, foi algo que alavancou muito a nossa profissão. Por quê? Antigamente, ou o cara nascia tipo com uma voz de locutor, ia para o rádio, para a TV, ou não. Ele ia trabalhar no bastidor no máximo, né? Se ele quisesse trabalhar numa emissora. Hoje, a grande busca é pela autenticidade. Então, a pessoa se coloca de uma maneira muito mais personalizada e, a partir disso, Cris, qualquer pessoa que queira atuar, ela consegue, por meio de um trabalho de desenvolvimento da sua comunicação, emplacar. Então, aumentou muito a procura por profissionais da nossa área por conta disso. E isso é tão verdade, Leni. Isso é uma coisa que eu também levanto muito a bandeira da autenticidade. Eu sempre falo, não dá para você querer falar igual o outro, porque você tem uma história diferente do outro, uma realidade diferente do outro. E eu alavanco isso para para o mundo atual, principalmente pensando nos influenciadores, na internet. Sim. Então, hoje, por exemplo, uma frase que eu uso muito, os meus clientes vão saber disso, é que a gente não compra o que não conhece. A gente não compra o que não entende. Então, quanto mais acessível, melhor. Quanto mais autêntico, melhor. Porque a gente busca inconsistências. O nosso cérebro está buscando inconsistências. O tempo todo, E se eu percebo que, de alguma forma, essa inconsistência, você tentando ser o que você não é, isso já repele. Tira a confiança total. Pensando até nessa conversão de clientes, principalmente para gente que fala com o público empreendedor, essa parte da comunicação, ela é um diferencial. Aliás, não é nem diferencial, né? É uma obrigação. É uma obrigação moral e cívica, quase. Exatamente. E você fala bastante dessa questão da liderança. E na Rádio CBN, você responde aí as dúvidas dos ouvintes. Eu queria saber de você o que você percebe de maior similaridade entre as dúvidas que você escuta desses ouvintes e o que você vê no consultório, por exemplo, de quem te procura. Uau. Tá. Olha, é muito parecido do ponto de vista assim, das coisas que ocorrem e que a pessoa quer entender de uma maneira melhor. Então, eu diria para vocês que existem dois grandes pilares nessa conversa que convergem entre si. Um é a busca pelo desenvolvimento pessoal. Então, é assim, Leni, como é que eu faço para ser uma melhor comunicadora? Puxa, eu atuo numa empresa, eu percebo que eu dou sangue lá, trabalho pra caramba, mas eu nunca sou lembrada para uma promoção, nunca surge o meu nome quando existe uma oportunidade bacana e por aí vai. Essa é um ponto forte e é um ponto que aparece de várias maneiras diferentes, com histórias diferentes, eu quero dizer, mas sempre nessa busca de, peraí, eu tenho que me firmar nesse ambiente onde eu estou. E aí eu sempre digo a eles que hoje em dia não basta você ser bom. Você tem que parecer bom. Perfeito. As pessoas têm que te perceber como bom. E o segundo pilar diz respeito a, entre aspas, novidades que acontecem e que a pessoa fica assim, nossa, peraí, como é que isso impacta para mim? Nossa, vi um termo diferente lá. Que história é essa de gerascofobia? Não sei o que é isso, Leni. Os ouvintes me pedindo, explica para mim que eu não sei o que é. Então, assim, a gerascofobia é o medo de envelhecer, tá? Aonde que isso impacta na minha comunicação? Puxa, de repente, eu estou numa condição mais sênior na empresa onde eu atuo e eu acho, por exemplo, que eu tenho que usar gíria para eu parecer descoladona, para eu parecer mais jovem. Será que isso é legítimo? Né? Então, a gente traz temas novos que surgem. E aí vem toda a questão, Cris, da tecnologia. E agora, com essa história de inteligência artificial, aonde isso impacta na comunicação? De que maneira? E assim, gente, o nosso tema, comunicação, é um tema extremamente amplo. Qualquer circunstância do nosso dia a dia afeta e é afetada pela comunicação. É algo que está muito presente. Eu sempre parto do princípio de olhar para a comunicação como algo que gera percepção. Eu sempre digo às pessoas que quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção.
E digo que isso é especialmente importante por 3 razões. Primeiro, porque é algo que acontece muito rapidamente. Gente, é já nos primeiros segundos, às vezes milissegundos de contato, que o interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Então, veja o impacto disso quando você tem uma oportunidade de causar uma impressão legal para, de repente, conquistar uma vaga, fazer o seu projeto ser aprovado ou não e por aí vai. Segundo, a percepção se constrói de forma absolutamente inconsciente, da parte de quem demonstra e da parte de quem percebe. Então, a partir do momento que eu ganho mais consciência de quais são os sinais que eu emito, porque certamente eu emito alguns sinais que são positivos e que eu devo conhecê-los para poder criar a partir deles a minha marca pessoal, o meu estilo próprio, periga de eu estar emitindo também sinais negativos que às vezes ainda não são conhecidos pela pessoa e que vão gerar mal-entendidos ou ruídos. E terceiro, assim que eu gero impacto no meu interlocutor, ele reage a mim. Ele vai me responder de alguma forma, de alguma maneira. Então, claro, a gente está conversando aqui e é claro que a gente espera que as pessoas que estão nos acompanhando construam uma percepção positiva sobre nós e reajam com vontade de continuarem a nos escutar, de forma atenta, de forma envolvida. Pior reação é quando elas ouvem e falam assim, nada a ver, não quero. Não é? É o pior cenário. Então, eu digo às pessoas que, na prática, somos nós os responsáveis pelos retornos que nós obtemos e pela na forma vida como de a uma gente forma geral. Gera valor para a nossa marca. Exatamente. Porque isso também é um ponto, né? Eu acho que hoje as pessoas elas têm se entendido mais como marcas. Sim, Vocês sendo uma pessoa pública ou sim. não, que eu também acho bastante relevante no que você está trazendo. E essa questão de gerar a percepção no outro é a sua responsabilidade. Total. Pensando em eliminar esses ruídos que são intrínsecos à comunicação. Vai acontecer e é sua função como comunicador tentar minimizar isso ao máximo. Eu acho que quando a gente exponencializa isso para empresas, isso é ainda mais complexo, né? Nossa, muito. É que a Aline estava falando nos casos de exemplo, de aplicação ou da verbalização ou dos termos que utiliza, se o comunicador está fazendo isso de forma adequada. E bem na hora eu lembrei de um influenciador que eu sigo do mundo fitness, e ele é mais velho e ele tinha um tom de comunicação e, obviamente, para expandir base, eles vão fazendo cooperações, collabs, enfim. Sim. E uma vez, em um vídeo, eu estava ouvindo aqui, né? E aí eu ouvi uma frase dele falando assim, eu não acredito, pai. E para quem não entende o que eu tô falando, ela é uma linguagem, geralmente, do pessoal... Jovem ou em determinadas game, etc. E aquilo me soou tão estranho. Claro, imagino. Porque eu estava acostumado, obviamente, com um perfil, eu tinha uma identificação e depois eu percebi que ele ia, não sei se propositalmente ou não, mas ele ia modulando isso para jogando para diferentes tribos, né? Isso. Pois é, e aqui, Cris, eu entendo que a gente esbarra num conceito muito importante, Mirna, me corrija, porque você que é a dona das marcas, né? Vai que vai. Que é a importância de nós termos coerência e consistência. Exato. Então, veja, será que o meu discurso é coerente com aquilo que eu quero mostrar? O meu discurso é coerente com a imagem que eu tenho? Com quem eu sou efetivamente? Tanto que tem se falado muito em dissonância cognitiva. Pois é. Que é justamente a percepção que eu tenho sobre mim e o que eu acho que o outro tem sobre mim. E o quanto isso se aproxima. Então, às vezes, a Leni, né, ela trouxe aqui um exemplo que eu achei excelente. Tem aquele cara que está num nível de senioridade muito bom. Sim. Ele acha que ele está transmitindo essa imagem, mas como a forma dele comunicar é uma forma muito infantilizada, falando de forma muito simples, o outro o percebe de uma outra maneira. E aí a gente tem uma dissonância cognitiva muito grande. Interessante isso. Porque quando você vai para o ambiente corporativo, eu sempre tenho papo, né, com o meu time de segunda-feira falando sobre temas de cultura e etc. E eu li um artigo, acho que ele foi escrito por um dos diretores da Meta, se não me engano, falando sobre gestão reversa. E eu falei, oxe, nunca vi esse termo, gestão reversa? Porque geralmente a gente fala sobre o líder comunicando com os liderados. Sim. E ali ele fez uma provocação em como os liderados gerenciam o relacionamento com os líderes. Aí eu achei aquilo interessante. Que legal, muito. E na prática é comunicação.
Sim, imagina. Clareza É vários base, elementos gente. de comunicação. É a base, né, Toda vez que eu falo isso, a Mirna pira. Mas, gente, é incrível, né? É impressionante, porque é algo de impacto muito forte mesmo, né? E são guias, não eram, né? São guias que orienta garantir que você recebeu a demanda e você compreendeu a tarefa que vai ser cumprida. Sim. É usar a comunicação como visibilidade. Que é o que você falou, adianta ser, tem que parecer ser. Tem que parecer. E muitas vezes o pessoal tá ali produzindo coisas incríveis, só que ninguém fica sabe. sabendo. E geralmente se descobre isso no momento que ele cansou ali daquele ambiente, daquela empresa, daquela relação e resolve partir. E aí você fala, caramba, era incrível, né? Perdi essa pessoa, enfim. Claro. Existem, obviamente, responsabilidades e possibilidades de ambos os lados, mas dentro da comunicação nos negócios... para a carreira, para desenvolvimento, eu entendo que ela nunca foi tão relevante. E eu acho que um pouco também pela forma que nós vivemos hoje, né? Como as pessoas elas desaprenderam a se comunicar em muitos casos. Total. E principalmente as pessoas desaprenderam de uma coisa, gente, que é parte indissociável do processo de comunicação. Eu sempre digo que 10 entre 10 dos que me procuram querem aprender a falar melhor, né? Só que a gente se esquece que comunicação é expressão e compreensão. E conteúdo. Sim, pressupõe escuta, pressupõe esse outro lado. Então, Cris, quando você fala, puxa, a pessoa tem que se certificar se aquilo que ela propôs foi claramente entendido pelo outro. Porque senão gera retrabalho, o cara vai ter que corrigir, fazer de novo, gasta tempo, gasta dinheiro. Tem inúmeras pesquisas que mostram que no mundo empresarial a gente tem, ou melhor, as empresas têm uma série de gastos, um número muito alto de investimento para corrigir falhas de comunicação. Incrível. É muito impactante. E aí, quando eu digo que a gente está negligenciando essa parte, é muito importante que a gente olhe para as relações de comunicação, buscando principalmente identificar a escuta. Perfeito. E essa escuta é algo cada vez mais raro. A gente está vivendo num mundo absolutamente barulhento, com informação de tudo quanto é lado, com uma quantidade imensa de estímulos. E o tempo de atenção das pessoas é cada vez mais curto e mais concorrido, mais disputado. Então, eu costumo dizer que uma boa escuta traz 3 vantagens muito impactantes. Primeiro, quando você escuta verdadeiramente, você se diferencia. Você passa a ser percebido como alguém diferente da massa, digamos assim. Eu costumo contar que quando eu estou na semana de trabalho normal, eu vou almoçar num restaurante, o garçom pergunta o que eu quero beber e eu sempre peço uma água com gás. E aí sempre vem a pergunta fatal, com gelo e limão? E eu sempre falo, não, só gelada, por favor. Gente, em 90% das vezes a água chega na minha mesa com gelo e limão. E na hora eu olho e eu penso assim, meu Deus, será que o garçom é surdo? Não, ele não é surdo. Ele simplesmente perguntou por perguntar. E ele não teve a curiosidade de escutar minha resposta, que é algo que também está muito raro hoje em dia. Segunda grande vantagem, quando você escuta verdadeiramente, você consegue, na sua vez de falar, customizar, direcionar a sua fala na linha daquilo que vai interessar ao outro. Então, por exemplo, uma época eu estava trabalhando com um grupo de engenheiros agrônomos de uma empresa do agronegócio de Goiânia. Eu atendi o presidente num trabalho de coaching de comunicação. Ele veio a São Paulo por 5 semanas, que ele queria fazer presencial. Fizemos as 5 sessões. Na quinta, eu fui dar alta para ele, né? A gente estava concluindo a proposta. E aí ele falou, nossa, gostei muito, estou me sentindo muito bem, muito seguro aí da minha comunicação, já sei como fazer, como atuar. E eu estou sentindo que eu preciso te levar para Goiânia. Por quê? Aí ele trouxe a seguinte história. Eu tenho um grupo de engenheiros agrônomos que faz o meio de campo com potenciais clientes e eu tenho notado que a taxa de conversão está muito baixa. Gente, eu não tinha a mínima ideia do que era a taxa de conversão, tá? Mais uma vez, não tinha tecla SAP, Cris. E eu fui atrás de, vou pesquisar, vou entender isso, né? Enfim, e aí eu perguntei para ele, qual que é o seu potencial cliente? Aí ele falou, nossa, Leni, é um universo muito amplo, porque eu atendo desde o agricultor familiar até o dono de indústria. Então, assim, passa pelo gerente de vendas, passa pelo diretor comercial, é uma cadeia ampla. E na hora eu pensei, que desafio legal. Fui para Goiânia.
Cheguei lá, fiquei diante dos 17 engenheiros agrônomos do meu amigo e perguntei a eles, gente, como é que funciona esse negócio de vocês acessarem os potenciais clientes? E aí sempre tem um mais extrovertido, um tal de Fernandão, se levantou, falou assim, doutora, é o seguinte, são 12 produtos e serviços que nós oferecemos. Nós apresentamos isso para o potencial cliente e ele vai identificar o que interessa para ele. Pensei já meio assim, tem alguma coisa, vamos ver. Vamos simular? Falei para ele, vamos fingir que eu sou uma potencial cliente. Mirna, falei isso para o Fernandão. Fernandão se colocou na minha frente, Cris, Fernandão e começou a recitar os 12 pontos. Sabe aquela coisa decorada? Sim. Aquela coisa que não tem a mínima emoção, o mínimo envolvimento? Eu confesso a vocês que lá pelo quarto eu já estava pensando na morte da bezerra. E a hora que acabou, eu fiquei muito assustada e assim com uma pontinha de esperança no coração. Falei assim, pessoal, quem faz diferente? Ninguém. E para o meu horror, todo mundo assim, não, Fernandão, igual o Fernandão a gente faz. Falei, bom, então, pessoal, tá simples. Tá faltando escuta. E tá faltando escuta em 2 níveis. Primeiro, num nível prévio. Gente, ninguém perguntou quem eu sou. Eu disse que eu era a dona Leni, uma potencial cliente. Ninguém parou e falou, tá, Leni, o que você é? Você é uma agricultora? Você é dona da empresa? Você é diretora? O que você é? Ninguém me perguntou. E aí eu falei, essa escuta é uma escuta prévia. É você pesquisar, é você pedir para a pessoa que marca os encontros, né, as reuniões, perguntar para a pessoa para que você tenha esse dado, isso é essencial. Você não vai falar do mesmo jeito para o agricultor e para o dono de indústria, não cabe. E segundo, falei para eles, faltou uma escuta do momento, de antes de você desfilar o teu rosário, você perguntar, Mirna, quais são os desafios que você identifica hoje no teu dia a dia? Ao escutar atentamente os desafios da Mirna, ao invés dos 12, gente, eu vou apresentar os 2 ou 3 que eu sei que vão interessar. É uma entrega diretiva. E aí aumenta a probabilidade da Mirna aderir. E a terceira vantagem, pessoal, de uma boa escuta é que quando você escuta efetivamente, você cria um clima mais propício para o outro chegar ao entendimento com você. Eu dou o nome a isso de lei da reciprocidade. Cris, você se sente respeitado, você se sente contente ao perceber que eu estou atenta, te dando toda a atenção para te escutar, e você, entre aspas, busca retribuir se entendendo mais facilmente comigo. Então, é um conjunto imenso de coisas. E hoje em dia, pessoal, a gente vive momentos complicados, por quê? As empresas já reconhecem, em verso e prosa, a importância da diversidade. Todo mundo sabe que, muito além de ser algo politicamente correto, é algo que traz lucro, que traz resultado concreto, né? Só que assim, então as empresas estão contratando pessoas de origens diferentes, de formações diferentes, de idades diferentes, gênero, etc. Só que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com uma diversidade de opinião. Sim. Às vezes, a opinião diferente do outro já gera distância. Então, é um processo e é algo que a gente tem que ter no nosso radar para que isso realmente seja um diferencial e algo que vai contribuir para nós aprendermos, para o outro aprender e para a empresa onde nós atuamos se desenvolver, crescer. Com certeza. Não é? Eu não me recordo exatamente onde eu li e quem é o autor da frase, então eu já peço desculpas, mas que a comunicação e a escuta precisam ser efetivas e afetivas. E eu acho que isso se aplica perfeitamente porque a gente está trazendo aqui, né, Leni? Mirna, eu uso essa expressão Jura? há um tempo. Eu publiquei coisas então deve ter sido dessa sua. expressão. Eu estou levantando a bandeira. Eu estou levantando a bandeira daquilo que eu chamo de uma comunicação efetiva e afetiva. E eu digo, gente, que ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro, de maneira simples, direta e objetiva. Perfeito. E ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar claramente o meu desejo genuíno de me entender com o outro, de me aproximar, de encurtar distâncias. Perfeito. E quando a gente consegue trazer as duas perninhas, o efetivo e o afetivo, nossa, aumenta demais a probabilidade da gente ter uma entrega boa, uma comunicação plena. Excelente. E fomos criados com 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Para Temos que ouvir. Ainda tem complementar. esse dado, ainda tem isso. Leni,
Eu já verbalizei isso outras vezes, é realmente delicioso te escutar, é uma honra ter você aqui com a gente. E para a gente começar a caminhar aqui para o final, infelizmente... eu tenho uma pergunta para te fazer que tem tudo a ver com o nome do nosso podcast. Ele se chama Código 42 porque ele vem do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro bastante famoso aí, principalmente entre a turma nerd. No Código 42... no livro, quer dizer, o Código 42 ele é a resposta para as questões mais fundamentais da vida e do universo. Na sua opinião, qual que é o verdadeiro Código 42? Uau! Na minha opinião, gente, o verdadeiro Código 42 é a busca pela conexão que nos coloca na nossa plenitude, mostrando quem nós somos, o que nós acreditamos, e a atenção imensa para percebermos o Código 42 daquele que interage conosco. Eu entendo que a comunicação é uma chave essencial para nós nos tornarmos seres humanos melhores num mundo que cada vez vai ser melhor. Perfeito. Essa foi a frase do meu parceiro, do Milton Jung, e ele colocou no nosso livro Escute, Expresse e Fale como uma grande busca que nós devemos ter. Entendo que o Código 42 é a busca por essa comunicação efetiva e afetiva. Excelente, perfeita como sempre. Leni, para quem quiser saber mais sobre você, sobre os seus livros, te acompanhar nas redes sociais, deixa aí para a galera. Qual que são os seus arrobas? Ótimo, então vamos lá. Instagram, meu nome, gente, acho que só tenho eu que chamo assim, tá? Então, é Leni, N-Y, um N só, Y no final. Quirilos, é K-Y, R-I-L-L-O-S. Com esse nome, eu tô lá no arroba, você acha Twitter, em tudo quanto é canto. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E tem o site também, que é www.leniquirilos.com.br, onde eu descrevo algumas formas de trabalho, algumas formas de intervenção. Maravilha. Tem a coluna na CBN, que a gente convida, né, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Toda quinta-feira, por volta da 1h10, eu converso com o Sardenberg e com a Cássia Godoy sobre comunicação e liderança. Excelente. Eu quero deixar registrado que isso fica em formato de podcast, tá, gente? Então, por exemplo, eu não consigo acompanhar nesse horário. Boa. Eu sempre escuto depois, gravado. Isso. Tem nos podcasts da Apple, tem no Spotify. Fica na fácil. CBN. O próprio aplicativo da CBN, ele traz todos os podcasts no período da tarde, a hora que eu falo, daqui a 1 hora, depois de 1 hora e pouquinho, já está lá no site da rádio, no aplicativo da rádio, é fácil acesso. A pessoa entra, procura comentaristas, aí lá no comentaristas coloca todos, vai aparecer comunicação e liderança, e aí as pessoas têm acesso ao do dia e a todos os outros anteriores. Ou seja, não tem desculpa quem não quiser, né? Cris, quais são as suas redes sociais? No Instagram, cristiano.ffreitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Por aqui, @Mia Abolhaf em todas as plataformas e no LinkedIn, Mirna Abolhaf. Nós somos @Código 42 Podcast nas suas plataformas de áudio e também no YouTube. Te esperamos na próxima. Até mais. Até.